Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SS Teu Canal. E hoje vamos falar o que a gente tem que fazer antes de começar uma dosimetria de ruído, tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é você tem que agendar a dosimetria. O que seria esse agendamento? Eu não recomendo que você chegue lá, sei lá, amanhã vai fazer a dosimetria. Aí chega lá, olha, vou colocar o equipamento do trabalhador aqui. Custa você avisar primeiro para o chefe desse trabalhador, tu está entrando no setor dele. Então, programa antes, olha, amanhã vai ter, ou daqui a uma semana, programa antes, vai lá, explica para ele que a gente vai fazer dosimetria, não vai trabalhar o processo nem nada, tá? Define quais os trabalhadores que serão avaliados e também orientar esses trabalhadores. Olha, a gente vai avaliar ruído, não é para bater no equipamento, não é para mexer nos botõezinhos, esse tipo de coisa. Então, essa orientação prévia é importante. Tá? Fez isso, já no dia, você vai aferir com o calibrador. Ah, professor, mas o meu dosímetro já está calibrado. Você sabe ao longo, eu faço todo ano, mas você sabe se durante o ano não aconteceu alguma coisa? Então, o ideal é você ter um calibrador. Tá? E aí você vai aferir, conferiu, está tudo direitinho. No final, confere de novo, está tudo certo, você tem maior respaldo nessa sua avaliação. Outra coisa básica que nem sempre as pessoas verificam é a carga de bateria. Por exemplo, eu já perdi no passado uma avaliação porque eu não verifiquei a bateria no início do processo, né? Aí durante acabou a bateria. Então, não custa nada dar uma verificada, coloca como se fosse uma espécie de checklist, a avaliar a carga lá do seu equipamento. Outra coisa que é extremamente importante, e isso vai ser antes, mas tem que ser durante também. Avaliar se será um dia típico de trabalho. E se foi um dia típico de trabalho ao final. O que é isso? Imagina que tem uma máquina quebrada e a produção não está normal. Não é um bom dia de fazer. Imagina que está com um atraso lá no processo, alguma coisa. Tem uma obra próxima lá batendo, quebrando coisa. Tá? Ou é um período de maior produção da tua empresa. Por exemplo, existe sazonalidade. Né? Então, por exemplo, agora passou Páscoa. Fábrica de chocolate estava bombando. Depois desce, depois sobe. Não estou dizendo que você não possa fazer no período de pico, mas você tem que fazer com esse objetivo. Eu quero avaliar o período que tem maior produção, que teoricamente é o de maior ruído da minha empresa. Ok, mas você já se programou. Tá? Então, avaliar se é um dia típico de trabalho, principalmente porque as pessoas acham que só porque está fazendo dosimetria, está fazendo algo perfeito. Não, dosimetria é uma amostra no ano. Tá? O ideal era que fizesse várias, mas você tem que, se você for dar só um tiro, escolher bem esse local para atirar, né? Outra coisa, os equipamentos modernos dá para desabilitar o teclado, mas ainda tem gente que tem dosímetro antigo e tal, e o ideal é colocar dentro de uma caixinha, colocar de um jeito que o trabalhador não possa mexer. Tá. O que mais que a gente vai fazer? Eu tenho que definir o tempo de coleta. Professor, mas não são 8 horas? Tá. Tu vai conseguir fazer as 8 horas? Se tu tem essa possibilidade, tu chega um pouquinho antes, tu pode sair um pouquinho depois, vai perder só lá uns 15 minutinhos, ok. Mas se você não tem, você já tem que verificar. Verificar essa programação toda aí de carga horária. Outro ponto que é importante, mas que já deveria estar pronto, que é verificar a configuração no equipamento. Então vai ter lá o critério de referência, 85 dBA, vai ter o limiar de integração, que vai aparecer lá no equipamento 80 dBA. Eu tenho um vídeo lá no Jornal Segurito sobre isso. Mas eu vou dar só uma geral aqui. A curva de ponderação se sabe, né? Para o equipamento escutar, que nem a gente, por exemplo, a gente escuta mal na baixa frequência e um pouco melhor na alta frequência. Então eu preciso ponderar, eu preciso que o equipamento faça essa correção. Tá? E aí vai ter lá a curva A e C. Tá? Então, se o equipamento, eu estou avaliando o ruído contínuo intermitente, eu coloco na curva A. Se é ruído de impacto, na curva C ou linear. Tá? O circuito de resposta, slow e fast. Então, vou deixar o equipamento no slow um pouquinho mais lento ou ele vai ficar no fast um pouquinho mais rápido. Então, se o ruído é contínuo e intermitente, eu vou deixar ele no slow. Se o ruído é de impacto, eu vou deixar ele no fast. Isso tudo é configuração do equipamento. Teoricamente, já estaria pronto. E o índice de duplicação de dose, que é aquela porrada. Também tem vídeo lá no Jornal Segurito sobre isso.
que é aquele lá a história lá do Q3 e Q5. Em relação a PGR e em relação a laudo de salubridade, não há dúvida. É 5, tá? Porque é o item que está lá na NR15. Agora, em relação ao LTCAT, é que a briga, 3 e 5. Eu tenho um vídeo explicando isso, mas você vai verificar se você é da turma do Q3 e é da turma do Q5. Qualquer uma das turmas você está muito bem acompanhado, tem excelentes profissionais em ambos os lados. Só que você tem que saber qual a argumentação técnica. Tá? O objetivo desse vídeo não é esse, mas entra lá no Jornal Segurito que tem também. O que mais que você vai verificar? Você vai acompanhar a dosimetria. Então, eu estou aqui com o meu checklist também. Então, o que seria esse acompanhamento da dosimetria? Dependente de serviço, primeiro, às vezes você não tem condições de acompanhar, de ficar acompanhando o trabalhador. E às vezes é menos necessário. Tem situações que é mais necessário e outras que são menos. Mas é o seguinte, o cara trabalha num posto fixo, fica lá o dia todo. Tá? Esse trabalhador seria interessante se fosse possível fazer o acompanhamento, porque vai ter uma hora que ele vai no banheiro, aí seria bom anotar, uma hora que ele for almoçar. Então, esse acompanhamento quando ele estava exposto ou não estava exposto, é interessante. Agora, imagina um trabalhador da manutenção que fica circulando. Esse é bem mais importante para eu entender o que estava acontecendo com ele durante a atividade dele do dia. Então, bem importante esse acompanhamento. O que mais que você tem que considerar? Verificar as condições das máquinas e equipamentos. Então, pode ser que eu esteja com uma máquina desregulada, gerando mais ruído, ou tem máquina quebrada parada. Isso tem que ser verificado. Percebe que tem muita coisa que a gente tem que analisar, além de só chegar lá, ligou e desligou o equipamento. Tá? Então, dá uma olhada nesse checklist, dá uma estudada, para não fazer bobagem, ter uma avaliação, achou que fez uma coisa bem feita e, na verdade, não está servindo de nada, acontece muito. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal.